Tempo comum, terceira semana, sexta-feira. Tema 23. A fidelidade e a graça. Pontos a meditar. 1. A graça de Deus sempre dá os seus frutos se nós não lhe opomos obstáculos. 2. Os frutos da correspondência. 3. Evitar o desalento pelos defeitos que não desaparecem e pelas virtudes que não se alcançam. Recomeçar muitas vezes. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho da missa de hoje apresenta-nos uma pequena parábola que só é relatada por São Marcos. O Senhor fala-nos nela do crescimento da semente lançada à terra. Uma vez semeada, cresce independentemente de que o dono do campo durma ou esteja acordado, e sem que ele saiba como isso se dá. Assim, é a semente da graça que cai nas almas. Se não lhe levantam obstáculos, se lhe é permitido crescer, dá o seu fruto necessariamente, sem depender de quem semeia ou de quem rega, mas de Deus que dá o crescimento. Considerar frequentemente que a doutrina, a mensagem que devemos propagar, tem uma fecundidade própria e infinita que não é nossa, mas de Cristo, dá-nos uma grande confiança na nossa atuação apostólica. E na própria vida interior, também nos cumula de esperança, pois nos dá a saber que a graça de Deus, se nós não a dificultamos, realiza silenciosamente na alma uma profunda transformação. Quer durmamos, quer estejamos acordados, a toda hora, fazendo brotar no nosso interior, talvez agora mesmo, nestes minutos de oração, resoluções de fidelidade, de correspondência, de entrega. O Senhor oferece-nos constantemente a sua graça para nos ajudar a ser fiéis, isto é, a cumprir o dever de cada momento. Da nossa parte, resta-nos aceitar essas ajudas e cooperar com elas generosamente e com docilidade. Dá-se na alma algo de semelhante ao que acontece com o corpo. Os pulmões necessitam continuamente de aspirar oxigênio para renovar o sangue. Quem não respira, morre asfixiado. Pois bem, quem não recebe docilmente a graça que lhe é dada por Deus em cada momento, acaba por morrer de asfixia espiritual. Receber a graça com docilidade é empenhar-se em realizar aquilo que o Espírito Santo sugere na intimidade do coração, quando nos incita, por exemplo, a cumprir o dever até o fim, primordialmente naquilo que se refere aos compromissos espirituais, a esforçar-nos decididamente por alcançar uma meta mais alta em determinada virtude, a aceitar com elegância sobrenatural e simplicidade uma contradição que talvez se prolongue. Quanto maior for a nossa fidelidade a essas graças, melhor nos prepararemos para receber outras. Maior a facilidade que teremos para realizar boas obras, maior a alegria que experimentaremos na nossa vida, porque a alegria sempre está estreitamente relacionada com a correspondência à graça. Dois. A docilidade às inspirações do Espírito Santo é necessária para conservarmos a vida da graça e para obtermos frutos sobrenaturais. Como o Senhor
nos diz na parábola que meditamos, a semente tem a força necessária para germinar, crescer e dar frutos no nosso coração. Mas, em primeiro lugar, é necessário deixar que chegue a alma, recebê-la no nosso interior, acolhê-la sem acalcar ou marginalizar, pois as oportunidades de Deus não esperam, chegam e passam. A palavra de vida não aguarda. Se não nos apossamos dela, será levada pelo demônio, que não é preguiçoso, que tem os olhos sempre abertos e está sempre preparado para saltar e levar o dom não utilizado. A resistência à graça produz na alma o mesmo efeito que o granizo sobre a florada de uma árvore que prometia frutos abundantes. As flores são afetadas e o fruto não chega a amadurecer. A vida interior debilita-se e morre. O Espírito Santo concede-nos inúmeras graças para evitarmos o pecado venial deliberado, bem como essas faltas que, sem serem propriamente um pecado, desagradam a Deus. Os santos foram sempre os que, com maior delicadeza, souberam corresponder a essas ajudas sobrenaturais. Nós também recebemos incontáveis graças para santificar as ações da vida ordinária. Chegam-nos sob a forma de pequenas inspirações, de um rebate de consciência, da sugestão para uma reconciliação, para um ato de caridade com alguém que não o espera, de um impulso que leva a concluir o trabalho começado, de uma luz inesperada sobre algum aspecto defeituoso da nossa maneira de ser. Se formos fiéis da manhã até a noite a esses auxílios, os nossos dias terminarão repletos de atos de amor a Deus e ao próximo, tanto nos momentos agradáveis como naqueles em que nos sentimos cansados, com menos forças e ânimos. Todos são bons para dar fruto. Uma graça traz outra consigo. A quem tem, dar-se-lhe-á, líamos ontem no Evangelho da Missa, e a alma vai se fortalecendo no bem à medida que o pratica. Cada dia é um grande presente que Deus nos faz para que o cumulemos de amor numa correspondência alegre, contando com obstáculos e com o impulso divino para superá-los e convertê-los em ocasião de santidade e de apostolado. Todas as coisas são bem diferentes quando as realizamos por amor e para o amor. Três. O homem lança semente na terra quando forma no seu coração um bom propósito, e a semente germina e cresce sem que ele o perceba, porque, ainda que não possa notar o seu crescimento, a virtude, uma vez concebida, caminha para a perfeição, e a terra frutifica por si mesma. Com a ajuda da graça, a alma do homem levanta-se espontaneamente para fazer o bem. Não esqueçamos, contudo, que a terra primeiro produz o talo, depois a espiga e por fim o trigo. A vida interior necessita de tempo, cresce e amadurece como o trigo no campo. A fidelidade aos impulsos que o Senhor nos quer dar também se manifesta em evitarmos o desalento pelas nossas faltas e a impaciência ao vermos que talvez continue a custar-nos dedicar uns minutos diários à oração mental, arrancar um defeito ou lembrar-nos mais vezes de Deus enquanto trabalhamos. O lavrador é paciente, não desenterra a semente nem abandona o campo por não encontrar o fruto esperado no tempo que ele julgava suficiente para colhê-lo. O lavrador sabe muito bem que deve trabalhar e esperar, contar com o frio e com os dias ensolarados. Sabe que a semente vai amadurecendo sem que ele perceba como e que o tempo da colheita não deixará de chegar. Em geral, a graça atua como a natureza, por graus. Não podemos propriamente antecipar-nos à ação da graça, mas, naquilo que depende de nós, temos de preparar o terreno e cooperar, quando Deus nos-la concede. É mister conseguir que as almas apontem muito alto, empurrá-las para o ideal de Cristo, levá-las até as últimas consequências, sem atenuantes
nem paliativos de espécie alguma, sem esquecer que a santidade não é primordialmente questão de braços. Normalmente, a graça segue as suas horas e não gosta de violências. Fomenta as tuas santas impaciências, mas não percas a paciência, tal como não a perde o lavrador na sua sabedoria de séculos. Aprendamos a apontar muito alto na santidade e no apostolado, esperando o tempo oportuno, sem nunca desanimar, retomando muitas vezes os nossos propósitos audazes. Devemos ser cada vez mais conscientes de que a superação de um defeito ou a aquisição de uma virtude não depende normalmente de esforços violentos e esporádicos, mas da continuidade humilde na luta, da constância em tentar e voltar a tentar, contando com a misericórdia infinita do Senhor. Não podemos deixar de ser fiéis à graça por impaciência. É preciso que tenhamos paciência com todos, diz São Francisco de Sales, mas em primeiro lugar, conosco próprios. Nada é irremediável para quem espera no Senhor. Nada está perdido. Sempre há possibilidade de perdão e de tornar a começar. Humildade, sinceridade, arrependimento e tornar a começar correspondendo ao Senhor, que está mais empenhado do que nós em que vençamos os obstáculos. Há uma profunda alegria de cada vez que recomeçamos e teremos que fazê-lo muitas vezes ao longo da nossa passagem pela terra, porque sempre teremos faltas, deficiências, fragilidades e pecados. Sejamos humildes e pacientes. Deus conta com os nossos fracassos, mas espera também muitas pequenas vitórias ao longo dos nossos dias. Vitórias que se alcançam sempre que somos fiéis a uma inspiração, a uma moção do Espírito Santo, por pequena que seja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Yeah.